think of philosophy as continuous with science, even as a part of science. This question, because it's really a very good one. No, we don't take enough people. C'est quelque chose qui lui fait chercher à un moment donné dans la réalité. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar aqui continuidade então ao nosso segundo vídeo. No nosso último encontro, então, nós estamos tentando derivar aí uma diferença entre o que seria uma psicologia descritiva e uma psicologia profunda. Em que eu sugeri basicamente essa dicotomia, essa bipolarização, como uma forma de entender melhor o desenvolvimento da psicologia. E, bom, é claro que existe uma história para esses termos propriamente, né? Eu até havia apresentado, né, a tendência no século XIX entre você associar essa divisão entre uma Tiefenpsychologie e uma que seria uma Überflächenpsychologie. Até, inclusive, vou fazer aqui uma pequena nota de rodapé para questões de pronúncia. No Hochdeutsch, no alto alemão, no padrão que você vai aprender em escola, livro e tal. Até coloquei isso no último vídeo, né? Como uma pequena nota de rodapé, é que é comum que o CH tenha pronúncia de chash, chó, né? De CH como churrasco. E o G tem a som de G. Mas existem regiões da Suíça, por exemplo, que você fala como uma maneira afrancesada, né? O mais próximo da gente, a gente fala psicologia, né? Mas, como é comum, eu acho que vou optar por uma pronúncia mais padrão, certo? Então, basicamente, você tinha a possibilidade de nós dissermos que existia uma Überflächenpsychologie e uma Tiefenpsychologie. Mas é evidente, se você falasse nesses termos, entre uma psicologia superficial e uma psicologia profunda, isso daria um certo problema, que daria a ideia que uma psicologia superficial fosse entendida de uma maneira meio depreciativa, algo como, olha, esse conhecimento é por si só, superficial por si só, ou seja, não vamos encarar as questões com profundidade, pouco nos tem a dizer sobre questões mais complexas. E não é sobre isso, evidentemente, que se trata de psicologia superficial. Por isso, então, eu sugeri a ideia de psicologia descritiva, como o próprio Henri Ellenberger, no seu livro The Discovery of Unconscious, sugere a possibilidade, então, de nós dizermos que existiria a psiquiatria descritiva e uma psiquiatria profunda. E desse mesmo modo a gente pode puxar isso para a psicologia. Embora a psiquiatria e a psicologia sejam disciplinas, sejam formas diferentes de pensar o objeto psicológico, querendo ou não, há muita influência e se utiliza de maneira semelhante, utiliza-se a mesma base, pode-se usar da mesma forma, basicamente. Claro que futuramente vamos fazer uma série de vídeos específicos para a psicologia descritiva, conforme eu disse. Então vai ter muito Peter George Osorio, né? Que é muito importante aí. O Osorio para o desenvolvimento daquilo que é propriamente uma psicologia descritiva. Ou seja, já tem um maior contato com filosofia analítica, por exemplo, e todo um problema de epistemologia, da descrição propriamente da linguagem que se utiliza para a psicologia e para a psiquiatria também. A derivação para a psicoterapia e tal, que vão ter problemas específicos sobre os métodos ou das teorias psicológicas, mas isso é uma outra história. Então vamos voltar aqui para a nossa Tiefenpsychologie, a nossa psicologia profunda, e nós queremos ali explorar um pouco mais de perto a psicanálise como uma forma mais significativa, pelo menos do ponto de vista histórico, e segundo do ponto de vista também de produção. Então no último vídeo nós estávamos falando sobre uma possibilidade de entender esse desenvolvimento da psicanálise no seu começo, justamente pela sua associação óbvia e primeira com Sigmund Freud. E a primeira sugestão que eu disse era sobre esses cuidados de você separar então aquilo que seria o freudismo da psicanálise, ou seja, aquilo que seria uma certa influência do tipo de formação que o Freud teve ao longo do seu círculo universitário, na sua época, e características específicas de como ele pensava a pesquisa científica e tal. Você pode fazer essa separação. É o que o Roland Dalbier faz, é o que ele pratica, né? E basicamente estamos dizendo então desse cuidado que a gente tem de dizer de não, vamos dizer assim, exagerar na nossa atitude filosofante com a psicanálise. Seria um certo problema recorrente, né? A gente não pode pensá-la como uma filosofia.
a filosofia pode fazer uso da psicanálise, mas do ponto de vista, digamos, interno da disciplina, isso não faria sentido, justamente pelas bases que a gente vai explorar aqui, aos poucos. Embora, né, o próprio Rolando Dalbier já seja um filósofo, ou seja, alguém que fez a apreensão da obra freudiana de um outro ponto de vista. De um ponto de vista já leva, claro, discussões epistemológicas e tal, né? Então ele deu uma aprofundada nisso para a disseminação francesa da obra. Vamos pensar agora num segundo aspecto que você pode encarar, então, esse início. Seria justamente o entendimento sobre as influências de formação de Freud. De onde vem esses modelos propostos por ele? A tópica, o entendimento por tópica, ou seja, por lugares mentais, certo? Onde vem esse entendimento econômico, ou seja, por quantidades de energia libidinal dispostas. É uma coisa que vai aparecer muito no início. Ou seja, referir como a manipulação de quantidades e as relações de muita relação direta com aquilo que seria, eu diria que como uma metáfora, mas você pode usar a palavra analogia. É só uma coisa que a gente vai discutir, a metáfora, a analogia, né? Com a eletricidade, que tinha uma influência clara no desenvolvimento da física do século XIX, né? Conforme sabemos, e da própria fisiologia, que era bastante influenciada pela descoberta dos mecanismos de bioeletrogênese, né? A galvanização e questões particulares nesse sentido, tirando Galvani aí da história. E tirando todas essas questões, nós temos aí então como esses modelos específicos da época influenciam o modo de pensar da psicanálise no seu início. Ou aí, acusaria alguns, pelo menos o modo específico de Freud pensar essas questões do freudismo. Vai ter uma influência clara aqui de Rebart, que a gente vai discutir posteriormente, que é um cara muito influente, inclusive para a pedagogia, mas para os manuais de psicologia propriamente e de outras disciplinas. Mas isso a gente vai acertar aos poucos. Essa proposta, que é diferente do freudismo e do Dalbier, seria aí proposta pela Maria Dorer. E a Maria Dorer, aliás, né, a melhor pronúncia, vai então dirigir esse entendimento dos fundamentos históricos da obra freudiana. É mais ou menos o tom que a gente vai levar aqui. Ela foi a única? Não. Ela foi a única a explorar essa espécie de manipulação das Weltanschauung, das cosmovisões. A cosmovisão freudiana? Não. Existem, por exemplo, filósofos como Jean Hippolyte, que volta e meia aparece, para quem já leu as obras aí do Lacan, volta e meia ele aparece nos seminários como citação. Acho que somente como citação, não me lembro dele aparecer, até porque ele morreu em 65, se eu não estou enganado. E os primeiros ali, não sei se ele poderia ter aparecido nos primeiros seminários, mas ele aparece muito como citação. O Jean Hippolyte, que é um outro francês, que vai se dirigir justamente a explorar essa questão, veja, porque na formação da psicanálise você vai ter basicamente uma preponderância entre dois modelos. Aquilo que é o modelo energético, conforme diz, ou seja, quero derivar um modelo causal, uma explicação, e essa palavra já vai tomar um efeito melhor daqui a pouco, para o fato psicológico, de modo a sugerir que existe uma certa manipulação de quantidades. Essas quantidades são adotadas na figura de energias, né, ou seja, de energia da libido como forma energética. Então essa energia libidinal, nos seus deslocamentos, nas suas relações econômicas, e aqui relações econômicas quero dizer de quantidades dispostas, dispersões. Essa energia garantiria então uma explicação para os processos de representação, de Vorstellung, que aconteceria aí no universo psíquico. Ou seja, antes de nos sugerir todas essas questões temáticas que aparecem na linguagem, nas lembranças, nas reminiscências do paciente, isso viria como causa explicativa uma espécie de disposição em quantidades da libido.
Essa seria uma forma bastante perdida nos primeiros textos do Freud. Você vai achar muito isso nessa intensa metáfora com os processos de eletrificação e bioeletrogênese, justamente que é a formação fisiológica da época, né? Ou senão nessa ideia de na própria, uma das teorias da neurose no início, né, é de ser pensado justamente como uma espécie de acúmulo toxicológico, né? Toxinas que se acumulam. Também é uma maneira que vai aparecer esse vínculo econômico. Mas então, uma grande preponderância de início do energetismo. Explicar a psicologia, explicar a psique de uma maneira quantificável. Sobre aí, o uso do conceito físico de energia. E o conceito de físico de energia é uma coisa problematizante demais. É um problemaço essa questão. Ao longo do desenvolvimento da psicologia você vai ver muito essa questão sobre uma tentativa de criar analogias com a física, que no fim só vão se tornar metáforas. E essa é uma questão duríssima, e para isso, para todas, completamente todos os métodos no seu início histórico, isso vai aparecer bastante. Não é uma coisa específica da psicologia, da psicologia profunda. Isso vai aparecer nos métodos ali na psicologia mais próxima de uma tentativa de desencilhar o inconsciente. Vai aparecer no behaviorismo, por exemplo. Então, sim, ninguém está livre desses tipos de forçações conceituais. Faz parte, né, do programa de intenções iniciais, justamente pelo contexto do que era entendido como uma pesquisa legitimamente científica, certo? Então, por um lado, você vai ter essa questão do energetismo, e por outro, você vai ter uma questão propriamente referente à linguagem, que é uma coisa muito particular da psicanálise, das psicologias profundas. No fim, o que será bastante maior analisada é, sem dúvida, a expressão de linguagem, é a oralidade, é a expressão verbal do paciente. É o que vai aparecer nas parapraxias, nos lapsus linguae, nos lapsus freudianos, nas notícias. Como a gente concilia, por um lado, o energetismo, algo que tem muito cara de tentativa de física, para derivar da física uma explicação para a psicologia, e do outro lado, uma representação que tem muito mais a ver e tem muito mais cara de língua, tem muito mais cara de humanidades. Não é? Como que a gente faz isso? Essa é uma questão que o Jean Hippolyte vai apontar. Pô, existe uma dificuldade. Como que Freud vai conciliar essas duas coisas? Isso é conciliável? Foi conciliado? Ou sempre foi um conflito latente da própria psicanálise? Querendo ou não, esse conflito ele produziu uma série de reinterpretações sobre a psicanálise. E é algo que você vai ver reconstruído várias e várias vezes. Que seria, pô, eu devo entender a psicanálise como energetismo, devo entendê-lo separadamente como uma espécie de método de interpretação, ou seja, um método de interpretação de produção de discurso, uma hermenêutica propriamente. Então, é a questão que o Jean Hippolyte nos traz, que vai ser repetida por uma série de questões, justamente porque o energetismo ele fica obsoleto, querendo ou não, ele se torna obsoleto. Isso eu já vou deixar uma afirmação, embora eu esteja distanciando de afirmações atuais, embora aqui a proposta não seja ser uma apresentação histórica per se, mas volta e meia a gente vai ter que pensar nisso, né? Queremos aqui apresentar o método, mas a gente vai ter que cair nessas questões históricas. O energetismo é difícil de definir, né? Justamente por tudo aquilo que a gente já sabe sobre a psique, as ferramentas atuais que a gente tem, da própria física, da própria matemática. O energetismo foi abandonado sem número de outras disciplinas que levavam em conta esse tipo de paradigma. Mas, sem dúvida, esse vínculo de tentativa de interpretação ele não é algo que a gente pode jogar fora. Assim, não, isso já se aplica como. Isso de alguma maneira pode ser conservado, certo? Então, e fica essa briga, né? Pô, mas Freud queria que fosse de fato uma Naturwissenschaft, uma ciência da natureza. E aí? Claro que posteriormente, num contexto pós-freudiano, você vai ver que pouco a pouco isso tem cara, parece que se diminui ao longo dos próximos contribuintes, dos próximos
autores. Nem gosto de pensar dessa maneira, porque senão teria, parece que a gente tá falando com uma espécie de história da filosofia, né? Eles não se propõem a ser autores, mas se propõem a ser psicanalistas, atuantes clínicos e tal. Então, Merlin Klein, no seu entendimento por posições, que leva o caminho da tópica, sim, mas já diminui bastante esse uso do energetismo. Você vai ter tantos outros, né? O Winnicott e o Lacan. Acho que o Lacan aqui com certeza é o que mais sai totalmente, né? Ele vai totalmente para uma espécie de entendimento linguístico. E aí, sai desse caminho, né? De maneira bastante forte, justamente por referência ao estruturalismo, que vai ser também um campo que muito vai se utilizar, evidentemente, na psicanálise, né? Querendo ou não, vai aparecer a gente lendo lá Claude Lévi-Strauss no seu entendimento antropológico. Então isso vai chegar aí no Lacan, vai ter ganhar muita influência, de tal modo que é bastante difícil hoje em dia você encontrar alguém que tenta colocar totalmente a psicanálise sobre o olhar das ciências da natureza. Existe maneira de dizer, olha, tentar recuperar esse ímpeto, pelo menos do ponto de vista histórico. Olha, mas ele era um cientista das ciências naturais, para dar um peso de legitimidade, né? Mas atualmente, justamente porque tem essa questão, né, a maioria da produção acadêmica em psicanálise é feita por lacanianos. Então você tem inclusive essa briga muito engraçada, né? Se você for do campo, se tiver professores ou ter contatos com professores, ter contato com ex-cátedras, você vai ver justamente essa própria irrupção, né, de um conflito entre que você tem psicanalistas que vão odiar os lacanianos no certo sentido, porque eles parecem que dominam o debate público, e aí fala, agora para esses caras aqui, psicanálise é só isso, né? E existe essa, justamente, né, porque o debate público ele é quase que constituído inteiramente por lacanianos. O próprio, sei lá, se a gente pega num filósofo badalado como Slavoj Žižek, né, tem uma formação psicanalítica lacaniana bastante particular. É claro que Lacan vai se colocar como a figura um freudiano. Eu estou simplesmente recuperando Freud, mas isso é outra história que a gente vai ver que não é bem assim, né? Enfim, é uma nova proposta, né? Então acaba essa questão, né? Ou parece que se abandona constituir uma ciência da natureza, parece ter se perdido no debate atual, na constituição atual da psicanálise. Mas lógico que existem outros fatores. O Winnicott aí numa pegada menos preocupada com o debate epistemológico, como o Lacan, mas numa proposta mais clínica e tal. Mas é algo a se pensar. Essa questão que o Jean Hippolyte traz, certo, para nós. E aí traz justamente isso aqui que é a questão que está latente aqui no contexto. No final do século XIX, teve um grande debate justamente sobre essas questões. Como que a gente vai lidar com a constituição do nosso campo de pesquisa? A gente necessita delimitar da forma que ele vai se utilizar os métodos, qual a sua relação de analogia com as outras ciências, sua relação de proximidade. E aí a questão é, bom, existem campos com maior legitimidade no debate, ou cuja certeza, cujo entendimento, a certeza, as ferramentas são vistas como mais adequadas, mais precisas, mais capazes de oferecer uma justificação de fato potente. Evidentemente que o campo das ciências da natureza vão ter um maior poder, justamente com a sua similaridade, o seu uso da matemática, o seu uso das ferramentas da matemática. Isso traz, evidentemente, com uma argumentação poderosa para o desenvolvimento de uma ciência. No caso, física, primeiramente. Física tornou-se totalmente física matemática, basicamente. Isso há um bom tempo, né? A gente poderia dizer que isso começou com Galileu. O Galileu Galilei, Isaac Newton nem se fala, então, né? Mas, acho que assim foi dominado, né? A matemática tem uma potência extraordinária. Química, também, né? Biologia, vai tentar essa aproximação também. A questão é, como que a gente lida com isso? Essa é uma questão. No final do século XIX, então, nós vamos ter aquilo que eu me referi como uma querela dos métodos. Nós vamos ter a Methodenstreit. A Methodenstreit, então, vai ser esse debate aqui. Bom, pra gente, então, construir o nosso campo, vamos ter que deparar com uma demarcação, né? Devemos sugerir que a nossa ciência, o nosso campo de pesquisa é uma ciência da natureza ou é uma ciência humana? As palavras aí que vão aparecer muito por influência também do debate de Wilhelm Dilthey. O Dilthey vai trazer aí duas categorias que não são dele, mas do Droysen, que seriam as palavrinhas Erklärung e Verstehen. Explicação e compreensão. Quando você constitui uma Erklärung, quando você quer
explicar. A ideia é que você vai construir uma teoria causal que se utiliza de ferramentas para abranger o objeto, entender o objeto a partir daquilo que seriam suas propriedades extensivas, ou seja, relacionadas a uma ideia de espaço, o que já traz uma ideia justamente de terceira pessoa, ou seja, você tem um objeto em que você pode explorá-lo, entendê-la a partir de uma análise espacial do fenômeno que está aparente, física propriamente, né? Então a gente tem uma série de ferramentas que vão mensurar essas relações entre o objeto, a situação prevista, e essas relações vão se aprofundar em ferramentas aí explicativas, causa e efeito. Mas veja, não dá pra gente pensar sobre certas questões por argumentos extensivos, certo? Por argumentos que vão aí encontrar suas respostas por quantificações ou por espacializações. Essa seria a questão. E você já percebe, o mais atópica é uma espacialização. Para o Freud, no fim, não existe essa coisa de ciências humanas e ciências da natureza. Existe só ciência da natureza. Não existe ciência que não seja Naturwissenschaft. Geisteswissenschaft é uma outra coisa para ele. E aí tem a compreensão, a Verstehen. E Verstehen seria basicamente a ideia em que, para que a gente possa nos relacionar com certos objetos de pesquisa, por exemplo, o entendimento sobre a sociedade, a sociologia, o entendimento sobre a história, sobre a cultura, nada podemos aproveitar de ferramentas de análise e entendimento extensivo. Nossa única ferramenta é como vamos estudar o sujeito que está associado a esse objeto. Como que a gente vai então explorar o sujeito? A ideia de que existe alguém que está presente sobre dada situação, dada comunidade, dada cultura, dado aspecto relacional entre os outros comuns, né? Entre sujeitos que estão sujeitos a dadas condições. Isso seria então uma compreensão, uma Verstehen. Então, você tem Erklärung, você tem Verstehen, certo? A compreensão, então, no fim, ela utiliza essa pesquisa sobre o sujeito, aproveitando-se de uma maneira de organizar da melhor forma possível, da maneira mais organizada, mais adequada, aquilo que seria uma Einfühlung. Uma Einfühlung, ou seja, o exercício da empatia. Einfühlung, empatia. Mas é empatia no sentido popular, esse que você usa de empatia, né, que é uma palavra que deveria ser proibida, né, no sentido corriqueiro, né? Palavras que deveriam ser proibidas. Energia, empatia, nossa, né? São palavras, né, de um doçor, né, uma doçura enjoativa. Se a pessoa falar essas palavras, você já não é muito a sério, né? Geralmente coisa boa não vai vir daí. Mas no nosso uso aqui, Einfühlung, empatia, tem um sentido arranjar ferramentas que possam nos oferecer uma interpretação adequada de como a posição que aquele sujeito ocupa em relação a este objeto, produzido por relações culturais, produzidas por relações de dissipação, disseminação de discursos, de comunicações, produzem tanto ao objeto, tanto ao sujeito, como ao objeto de pesquisa. Isso seria, por exemplo, um olhar antropológico sob o ponto de vista cultural. É claro que a antropologia, até os anos 30, ela tinha muito mais cara de biologia. Então você vai ter essa divisão entre antropologia física e antropologia biológica. E aí depois que vai surgir uma antropologia cultural, mas é uma coisa assim, pós anos 30, pós 40. É mais nos anos 50 que você vai ter essa fortíssima identidade entre antropologia e cultura, né? Isso já não era muito claro nessa época. Existia, lógico, algumas questões aí que rodeavam, mas era muito mais próximo da biologia, né? Então essa é a diferença. A Methodenstreit propõe justamente que vamos organizar essa bagaça e vamos separar. Se você quer continuar a sua pesquisa, você quer ser academicamente levar a sério, ok, só tem duas opções para você. Ou você encara a sua disciplina como uma forma de explicação, de Erklärung, ou como uma forma de compreensão, de Verstehen. O próprio Wilhelm Dilthey vai então tentar discutir isso aí para organizar a psicologia. Existe um livro só sobre isso, na esteira aí de tentar elaborar o que seria uma psicologia descritiva. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Então, essa é uma questão que deve ser aí colocada por você. Como eu disse, pro Freud, essa questão não existe. Geisteswissenschaft. O negócio é Naturwissenschaft. Se eu quero propor que a psicanálise é uma ciência, só estou fazendo porque eu suponho, eu creio que ela seja uma Wissenschaft.
uma Natur Wissenschaft. Exatamente essa forma de lidar com isso. Vão ter outras figuras adjacentes que já estão no debate, como o próprio Carl Jung, que vai ter. O Carl Jung vai ter uma outra olhar sobre isso, por exemplo. Ele já tenta pensar, olha, não é um nem outro, mas são as duas coisas, basicamente, no seu entendimento empírico. Mas é o empírico que é descritivo também, né? Então ele vai entender, ok, eu entendo que existe um conhecimento claro das pessoas que se dedicam ali à explicação, a biologia, a física, e todas essas questões do universo orgânico, mas também preciso ter domínio sobre a hermenêutica. E por exemplo, vai tentar organizar as duas coisas. Ele está nesse mesmo contexto. E aí eu quero você deixar uma outra pé aqui. Não fique associando Freud com o Jung, no sentido de que um é discípulo do outro, né? Carl Jung não é discípulo de Freud, de coisa, isso é um marmito ever, assim, tipo, não faz nenhum sentido, certo? Um já era psiquiatra, muito bem formado, muito mais famoso, com muito mais dinheiro, né, o Jung, e Freud era um neurologista, mais velho, claro, mas com uma outra associação, então não pensa, esse é discípulo desse, não, certo? Isso é uma questão que a gente vai dizer, mas esse é o maior mito de todos. Se teu professor disse isso, ele só é mal informado, né? Ele só não sabe o que tá falando, mas isso deve ficar bastante claro, tá? Quando a gente for falando. Então esse basicamente é um entendimento freudiano sobre a questão. E aí evidentemente você vai pensar, poxa, né, mas eu fui ensinado, a forma como me foi disseminada a psicanálise tinha muito mais cara de eu associar isso à biologia, né? Porque eu aprendi a psicanálise como logo ali quando eu fui aprender sobre teorias do desenvolvimento, né? Poxa, teorias do desenvolvimento é muito mais cara de biologia do que antropologia, não é? Com disciplinas mais voltadas para o entendimento da cultura. Como assim? Como que isso se organiza? E aí é uma das questões de, como eu disse, de dispersão da psicanálise. A maneira como a gente geralmente aprende na psicanálise na universidade, isso a maioria, se não todos, acho que todos os professores vão entender sobre isso. Não. É um momento derivado aí pelo Otto Fenischer. Ou seja, embora ele esteja no contexto europeu, ele é responsável somente pela dispersão aí da psicanálise para os Estados Unidos, que vai ter uma outra questão de relacionância, como que vamos lidar com a psicanálise sobre sua cientificidade. Otto Fenischer é o cara que vai transformar então a psicanálise num desenvolvimentismo. Você fala, mas o Freud tem os 3 ensaios sobre sexualidade. Existe ali o trabalho de sexualidade infantil. Não existe. Mas em Freud não existe um desenvolvimentismo propriamente dito. Isso é uma construção posterior. Porque essa é a questão, né? Como eu disse pra você, essa questão sobre o energetismo, essa questão sobre a hermenêutica, ela sempre foi complicada, né? Porque, devemos salvaguardar a psicanálise, então, muito mais para a ciência da natureza. A gente quer dizê-la, afirmá-la como ciência. Como que a gente vai trabalhar sobre isso? Como que a gente vai formalizar esses elementos do saber psicanalítico? Podemos dizer que o Otto Fenischer, por exemplo, vai transformar a teoria psicanalítica, a teoria das neuroses, com uma cara de comportamentalismo, de behaviorismo, justamente. Poxa, muito da forma da gente entender a psicanálise, a forma que ela é ensinada, é apresentando, por exemplo, os mecanismos de defesa. Então, por exemplo, provavelmente no seu curso, na sua faculdade, você entendeu, lhe ensinaram o modelo Iceberg lá, a primeira tópica, a segunda tópica, e aí te ensinaram os mecanismos de defesa. Concatenaram lá os mecanismos de defesa, e aí você entende, olha, isso daqui é uma espécie de indicação externa do que está acontecendo no universo mental. Sim, e aqui já começa a ter uma espécie de mentalismo, porque o Fenischer vai justamente pensar, olha, psique é continuidade com a biologia, com o meio ali associado. Então ele traz uma conotação biológica mais forte sobre necessidades e meios. Sim, então tem cara de behaviorismo. O desenvolvimento psicanalítico americano, ele tem uma cara de behaviorismo, porque ele parece. E a maneira como a gente aprende essa questão que vai falar muito sobre meio, necessidades, meio, na forma como você for aprender a psicanálise na faculdade. Muito provavelmente seu professor, ele é um discípulo de Fenischer, mas ele disse que ele leu em Freud. Não, ele leu em manuais, evidentemente. A maioria dos manuais tem essa cara, né? Zimmermann, tantos outros, esses mais comuns, Gabar, né? Gabbard, né? Que é um manual psiquiátrico. Aí, né? Eles vão ter essa cara. Ou seja,
vai ter a ideia de que, na verdade, a psicanálise está falando sobre vai transformar a metapsicologia, que é o que a gente vai falar depois. Vamos jogar fora isso aí, aliás, jogar fora não, mas vamos corrigir isso aí. Que metapsicologia tem uma cara de metafísica, né? E a metafísica eu não estou falando no sentido negativo, no sentido propriamente filosófico, né? Ou seja, uma tentativa de estabelecer, organizar os conceitos de tal forma que a gente possa desembaraçar essas questões que aparecem de forma aparente, da forma, digamos, externalizada pelo paciente. Então, é como se fosse uma disciplina para organizar a própria exercício do conhecimento psicanalítico. Tá? Como que ele vai transformar isso? Então, vamos naturalizar ao máximo isso. Então, vou transformar a metapsicologia numa teoria do desenvolvimento. Então, olha só uma questão. Sim, existe teoria do desenvolvimento? Freud não, existe só metapsicologia. A teoria do desenvolvimento é simplesmente uma maneira de você pegar a metapsicologia e jogar na biologia, biologizá-la. E aí você entende ela como etapas de desenvolvimento. Esses pontos de vistas dinâmicos, econômicos, estruturais da psicanálise torna simplesmente uma maneira de entender a dimensão genética da psique e o registro mentalista dela. Ou seja, uma teoria do desenvolvimento. E aí, lógico, você fala, mas existe a fase oral, fase anal, fase genital? Existe, mas se você for ler Freud, não vai ter a mesma maneira dos manuais. E essa é uma questão. Tá errado? Não, não tá errado, mas é uma maneira de reinterpretar o Freud, de naturalizá-lo de uma maneira ainda mais forte, de que ele não se propunha, não se propôs naquele momento. Então isso é algo que deve ser colocado. Necessidade de meio, uma coisa que aparece muito. Percebi que tal paciente emite tais mecanismos de defesa. Isso significa então que externalizou isso. Então, você percebe isso? Tais comportamentos foram emitidos em fala ou em qualquer dimensão, né? Em acting out ou coisa assim. Então você percebe isso. Você depende de indicações de externalização para encontrar os modelos causais. Isso ganha uma força maior. Não é que elementos disso já estivessem presentes na hora, mas você percebe que eles foram destacados, enfatizados de uma maneira que não existia antes. Então, o Otto Felice tem muita influência sobre isso, da forma que a gente aprende psicanálise na faculdade. É praticamente isso, principalmente no universo aí, prático. Na psicanálise, tem essa construção operacionalista. Então, é um quebra-cabeça que você vai resolver ali. Emitir o dado mecanismo de defesa, isso é um indicador, certo? E a gente monta esse quebra-cabeça e tal. Então, essa é um indicador do acontecimento energético que estaria acontecendo. Todas essas questões do energetismo. Então, Freud já resolveu dessa maneira. Aconteceu isso, indica então que existe uma disposição, uma reorganização da energia libidinal, de outra forma. Entende? É assim que ele resolve essa história. Energetismo com compreensão, com uma interpretação, como a gente vai dessa maneira. Então, o que o Otto Felice resolve, e a maneira mais aparente aí, na forma que a gente é ensinado. O saber freudiano, então, se dá pelo exterior. Dessa maneira, então, que isso torna a ser pensado aí, na psicanálise, certo? Então, eu acho que, basicamente, acho que tá bom por hoje. Espero que tenham gostado. E aí, estamos aqui aprendendo o nosso entendimento sobre a psicoanálise. Então, muito obrigado. Valeu, falou e até mais.